Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do sexto tema do congresso, feito pela Michele, o conseguir aprender a ver a tudo só em Deus. Antes de começar a palestra da Michele, a Aline falou coisas muito importantes, né? Falou sobre aquela passagem da Bíblia, né? Sobre Jesus estar no barco em meio à tempestade, ele estar dormindo ali, né? E enquanto eu estava ouvindo novamente, né? Isso que Jesus estava mostrando para a Aline, né? Veio na minha mente assim que é o exemplo mais claro, né? Da, da vontade divina com a vontade humana é essa situação do barco, né? Porque os discípulos, eles estavam na vontade humana. Então, eles se desesperaram, eles, né, eles ficaram apavorados, achando que a tempestade ia derrubar o barco e eles iam todos morrer, inclusive até Jesus ia morrer junto com eles. Então, eles estavam tão ansiosos, né, com medo de que pudesse acontecer isso, né, que eles perderam o controle, né, praticamente, né, e até acordaram Jesus, né. E Jesus, né, que vivia na divina vontade, estava tranquilo em meio à tempestade, estava ali dormindo, né, porque ele, né, ele era o próprio Deus, né, não vou dizer que ele tinha confiança em Deus, porque ele era o próprio Deus que estava ali, né, aquele que está no controle de todas as coisas. Então, né, ele permitiu essa situação, né, para deixar como um exemplo, né, para que nós hoje, né, ao meditarmos sobre essa diferença entre vontade divina e vontade humana, sobre o nada e sobre o tudo, né, nós pudéssemos ver esse exemplo com a diferença grande que há, né, entre quem está na divina vontade e quem está vivendo, né, na vontade humana. E ela fala também, né, sobre a ansiedade, né, que é até o que acho que é o que aconteceu com eles, né, lá no barco, né, eles ficaram ansiosos, né, a ansiedade nada é mais do que um medo, né, é uma outra forma do medo se apresentar. E e é uma ainda é um empecilho, né, essa ansiedade, ele é um empecilho para que Jesus reine plenamente na alma da criatura, para que a divina vontade faça com que a pessoa fique igual Jesus nesse barco, né, totalmente tranquilo, né, sem se preocupar com nada, porque tudo está no controle de Deus, né. E e aí, o que ela falou lá, né, serviu para mim, porque, eh, eu eu não estava ansiosa no momento que eu estava fazendo a minha palestra, mas era um outro empecilho, né, que é o aquela, ansiedade, assim, de não é ansiedade de fazer, é um é um desejo de ficar perfeito, de ficar, eh, da melhor forma possível, né. Mas, isso está no controle dele, né, a gente não tem esse controle, vai ficar do jeito que ele quer que fique, né, não tem nada de humano meu que eu possa fazer para mudar essa situação, porque se eu vivo na divina vontade, eu acredito que é ele que vive em mim,
é ele que está fazendo isso, né, eu não deveria deixar essa ansiedade, né, que aconteceu comigo durante a apresentação da minha palestra. Eu não sei nem se é ansiedade, é um sentimento que eu quero entender ainda, se era meu ou se era de Jesus, porque eu me senti muito, muito mal. Eu me senti o nada dos nada. Eu não eu fiquei assim, eh, muito me sentindo mal, né, digamos assim, eu não estava satisfeita ali, parece que com o que parecia assim que vinha na minha mente, assim, pensamentos de que o que estava sendo falado ali não era da divina vontade, que não tinha nada a ver com o tema, que estava cansativo, que ninguém estava entendendo nada. Nossa, tantos pensamentos que vinham vindo na minha mente e eu, né, lutando contra aqueles pensamentos, porque, né, já estava feito, né, e estava no divi estava foi feito com a intenção de levar ao conhecimento das pessoas, né, o tudo que é ser Deus, mas então é isso que é o empecilho, né, que ainda, Jesus precisa me ajudar a purificar, né, para poder ficar mais livre para falar com mais segurança, né, do quando eu tiver que falar em público, né, porque quando eu estou gravando no meu particular não acontece isso, mas quando eu estou na live ou sabendo que tem muitas pessoas me ouvindo, ainda isso me perturba. E isso quer dizer que ainda tem vontade humana em mim, né, muita que eu preciso, né, me lançar, né, me entregar, na confiança em que Deus é que vai fazer tudo em mim, né, que eu não sou nada sem Ele, que eu sou capaz mesmo só de ficar olhando para as minhas misérias, para minhas imperfeições e ficar presa ali, né. E então é necessário, né, que como o tema da Michele vai dizer, é necessário aprender a ver o tudo só em Deus, né, e não ver o nada em nós. Nós temos que estar sempre focados nele, olhando para ele, né, e sabendo que o agir é dele, né, é tudo ele. Então, depois meditando, né, ouvindo de novo as palestras e fazendo a minha partilha, é que eu compreendi, que eu pude me acalmar, que eu pude voltar a confiar totalmente, né, a ficar em paz, porque até então eu me deixei levar, né, por essa ansiedade ou foi no momento foi um estado de ânimo de Jesus, eu não sei, definir ainda, preciso compreender ainda. E a Michele ela começa a palestra dela, né, dizendo, né, que nós, não somos nada mesmo, porque se ele não der para nós a luz do entendimento, né, se ele não trouxer para nós a compreensão, e isso, graças a Deus, para a glória dele, eu compreendo, né, eu tenho, essa como diz, eu reconheço, né, essa verdade do livro do céu, e tenho a posse, né, porque eu desejo, né, porque eu tenho a intenção, né, de viver essa vida divina. E essa iluminação acontece, o que falta é a minha parte, né, é eu usar
das 3 potências da alma, né, que ele nos deu para isso, né, para essa comunicação com ele, é usar a minha inteligência e a minha memória e a minha vontade para, eh, deixar ele agir em mim, para deixar ele ser o tudo em mim, e eu desaparecer. E aí sim, né, tudo que é de ruim, de ansiedade, de medo, de dúvida, de tudo isso vai desaparecer completamente. E isso é o que ele tem desejado trabalhar na minha alma. Eu permito, né, porque eu fiquei até o final da minha, né, eu não desisti. Se eu fosse olhar para mim mesma e não para ele, eu teria desistido, não teria feito a minha palestra, eu teria avisado a Aline que eu não ia participar e, né, teria ficado no meu nada, né, no meu nada que eu sou sem ele, não sou capaz de nada. Mas eu fiquei no tudo que é ele e fiz mesmo com tudo isso que eu senti, eu fiz a vontade dele, que era, né, estar ali, né, falando da divina vontade, né, que ia ser a boca dele que ia falar, não é porque, eh, pode ser que um ou outro não tenha gostado, não tenha entendido, mas tenho certeza que vai alcançar a pessoa que ele quer alcançar com aquilo que ele falou através de mim. É nisso que eu tenho que ficar presa, né, na vontade dele de realizar aquilo que ele quer realizar, né, porque eu não consigo sem ele. E o tema da palestra da Michelle é importantíssimo, né, porque é aprender a ver o tudo só em Deus, conseguir aprender, né, a ver isso. Então ela vai começar falando que nós temos que ter essa consciência, né, que eu sou um nada e que Deus trabalha sobre o nada. E que esse conhecimento sobre o nada que eu sou sem Deus, ele tem que ficar fixo na alma e não ficar paralisado neste nada que eu sou, né, e não fazer nada, porque se eu não sou nada, eu não posso falar nada, eu não posso pensar nada, eu não posso, né, fazer nada, eu tenho que ficar paralisado ali no nada, né? Não é isso que Deus quer. Então ele quer nos ensinar, né? Ele quer que nós aprendamos a como ver esse tudo, né? Para preencher desse tudo, esse nada que nós somos. Porque se eu ficar paralisado, Deus ele não vai conseguir trabalhar na minha alma. Eu tenho que entender que eu tenho que ser o tudo em Deus. Ele vai nos fazer entender que ele nos criou com uma vontade livre. E essa vontade livre é uma potência que ele colocou na minha alma para que ela seja o lugar onde ele vai colocar a vontade dele. E é ele que vai viver em mim. E aí eu vou viver o tudo, viver o tudo só em Deus. E eu estando sempre com esse conhecimento fixo, né, no meu interior, está sempre me lembrando dele, de que eu sou um nada, mas em Deus eu sou tudo, e tudo que eu faço e todos os atos que saem de mim, todos os pensamentos, todas as obras é Deus. E aí eu vou vendo tudo o que acontece na minha alma, vou ver tudo em Deus, vou ver que sem Deus não tem nada. Aí ela vai falar do exemplo do amor, né? Que se eu amo, eu vejo todo esse amor que eu tenho na minha alma eu vejo por Deus, eu vejo pelo próprio Deus, que é o próprio Deus em mim que está amando a outra criatura. E a partir do momento que eu vou passando pela purificação, vou me esvaziando completamente, vou deixando a minha alma limpa e viver esse nada,
que eu sou, e aí eu vou então poder me preencher, né, desse tudo, para poder ver Deus em tudo. É o exemplo do amor, né? Se eu tenho o amor de Deus pelas criaturas, então eu vou perdoar, eu vou, eh, essa capacidade de perdoar, eu vou entender que ela não é minha, né, que é Jesus que está vivendo em mim, que tem essa capacidade de perdoar, de não se magoar mais com aquela pessoa, né, de tudo o que acontece, se a gente passa por uma humilhação, se a gente passa por uma contrariedade, né, tudo a gente fica em paz, porque a gente vê que tudo ali é permissão de Deus, que é Deus que está fazendo com que a gente, se sinta assim mesmo, né, para poder a gente sempre se lembrar do nada que nós somos. Porque se a divina vontade fizesse algo assim de eliminar todas as nossas misérias, tudo, 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 e nós nos tornássemos já imediatamente a imagem e semelhança de Deus, né, e nós poderíamos ficar orgulhosos achando que nós somos alguma coisa. Então ele sempre vai permitir que a miséria nossa sempre apareça, né, para nós entendermos, né, que que o tudo que acontece de bom em nós, de bem, é ele, né, porque sem ele nós somos capazes só de ficar ali nas nossas misérias mesmo. Nós, né, e as misérias é que preenchem o nada da vontade humana. E o nada da vontade divina é preenchido pelo tudo que é ele. A criatura que vive na divina vontade, ela passa a ter pensamentos santos, porque, né, tudo o que ela pensa, né, não é mais ela que pensa, é Jesus que está pensando. E Jesus só tem pensamentos santos, né, pensamento de fazer o bem, de amar, de perdoar, de ter paciência, tudo isso de bom que a gente começa a perceber em nós, essa mudança, é quando ele começa a fazer a morada dele em nós, né? Como ele começa a preencher esse nosso vazio dele, e aí, ao mesmo tempo que ele vai entrando, as coisas ruins que não pertencem a ele vão saindo. E aí ela vai trazer o exemplo do quarto, né, que a alma que ela está vivendo na vontade humana, ela está naquele quarto escuro, né, então ela não conhece a luz, ela não deseja a luz. Para ela tá bom ali, ela já se acostumou, né, os nossos olhos, eles têm essa capacidade, né, de se acostumar com o escuro, se acostumar com a claridade, né, ele se adapta, né. Então, a vontade humana, ela se adapta a essa escuridão das paixões, né, dos vícios, né, de apegos, tudo isso são trevas da alma. E aí quando a pessoa começa a receber esse conhecimento de Deus, né, que como a Andressa falou, né, esse o atrativo, né, que ele que ele traz para a vida da pessoa, que faz com que a pessoa se sinta atraída por ele, ele vai a pessoa vai começar a abrir a janela vai sendo aberta, né, não é que a pessoa abre, mas a janela começa a ser aberta, e aí ela vai entender, né, que ela estava nas trevas, quando ela vai ver a luz, né. Primeiro ela recebe só um pouquinho de luz, né, para não ofuscar a visão dela, e aí ela vai querer se purificar, ela vai querer sair daquela situação, porque a luz vai iluminar, a luz é o entendimento, né, o reconhecimento de tudo aquilo que está ali, que não pertence a Deus. Então ela vai passar por esse processo da purificação do sentido, né, na noite passiva, noite escura, que a pessoa ela fica muito dentro dela mesma, né, olhando
para aquelas trevas, para aqueles vícios, e sendo que ela tem aquela janela, aquela luz, né, para ela poder sair daquela situação, ela vai olhar para isso, ela vai poder se penitenciar, se mortificar, se arrepender dos pecados, aí começa o processo de querer, né, essa união com Deus, de querer mais luz, de querer ficar mais iluminada. E aí ela consegue vencer alguns vícios, aí ela abre mais essa janela, ela vai tendo um autoconhecimento de tudo aquilo que está errado na vida dela, que ela precisa se converter, e a luz, né, vai entrando aos poucos, só que e aí ela vai sair para fora do quarto, né, e aí ela vai ver a quantidade de luz que tem, né, o sol iluminando em tudo ali ao redor dela, que é quando ela vai ter um conhecimento mais profundo de Deus. E ela assusta, né, porque é muita coisa, né, a respeito dele para se aprender assim de uma vez. E aí ele vai sentir sim como que se queimando por aquele sol, né? A alma dela, ela tem essa tendência por causa da vontade própria de não querer ficar ali naquele contato com esse sol, com essa luz intensa, né? Que é esse conhecimento profundo de Deus. E aí ela fica com medo de pecar novamente, né? E que ela começa a olhar o que que as pessoas vão pensar, né? De mim, porque eu mudei, né? Eu estou diferente. Então as pessoas começam a ter medo de pensar isso. Então, e ela ama, eh, ela vai dizer assim, eh, ela vai ter medo de pensar assim, que Deus me ama e que eu posso, né, mudar. Ela não tem coragem de pensar que o amor de Deus é maior, né, que o conhecimento que ela recebeu, que não é o suficiente para ela entender. E aí então ela vai eu acho que eu não estava entendendo muito bem, agora que eu terminei de ler, eu entendi. Eu tô lendo a descrição do vídeo aqui, né, então, quando quando ela sai para fora da casa, né, que ela começa a receber aquela luz intensa, né, que é aquele sol do meio-dia, que ela passa a compreender mais sobre Deus. Né, e aí, são essas pessoas, né, que estão tendo contato com o livro do céu, elas elas vão entender que é possível viver uma santidade divina, né, que Deus é incrível, que Deus é santo, que que eu fui criada para ser santa, né. Então, ela vai, passar a desejar conhecer mais, né, a viver mesmo essa santidade divina. O que a Michelle está explicando no vídeo dela é que é só com o livro do céu que é possível, né, nesse exemplo que ela deu da casa, né, da pessoa sair de dentro da casa e ter esse contato com o sol e ser totalmente fusionado com esse sol, a ponto de se tornar um só com ele, porque esse sol é a divina vontade. Então a pessoa sai de dentro da casa onde ali ela tinha, né, os vícios dela, as paixões, tudo, né, desordenado, e a partir do momento que ela recebe uma iluminação, né, um raio de sol entra ali, e ela reconhece, né, que ela estava vivendo nas trevas, na escuridão, e que viver à luz do dia é muito melhor, ela sai da casa. Então é quando ela, né, tem a conversão. A pessoa se converte, aí então ela recebendo a luz, ela vai sendo iluminada e ela vai mudando a vida dela, né? Vai mudando tudo na vida dela. Mas para que ela possa, né, ter essa santidade divina,
é preciso do conhecimento sobre Deus e sobre a divina vontade. Então, a criatura que estiver em contato com esses conhecimentos do livro do céu, que estiver recebendo essas luzes diretas desse sol do meio-dia, né, ela vai conseguir se colocar no centro desse sol, né, porque ela vai unir a vontade dela com a vontade divina, que é esse sol do meio-dia. E aí, a partir daí, ela passa a viver na divina vontade. Né? É isso que a Michelle está explicando, né? Quando ela está falando desse exemplo da casa, do sol. É isso que eu entendi, que só com conhecimento, né, de tudo que Jesus passou para Luísa através do livro do céu, e a pessoa desejando, né, viver essa santidade divina, que ela vai saber que é possível, que nós somos criados para isso, a partir daí que ela vai então consagrar a vontade dela, né? Vai doar a vontade dela para ter a vontade de Deus, vai unir as duas, né? Vão formar uma só. É nesse momento. E até aí a pessoa vai começar a voar mais alto. Ela vai em direção ao céu, ela vai em direção à vida plena, na divina vontade, né? Que é o mais alto grau. É quando a pessoa realmente ela se torna, né, a imagem e semelhança de Jesus, né? Ela não tem mais nada dela, né? É Jesus que reina completamente na alma dela. Aí é que se dá, né? Acontece a pessoa, ela consegue ela receber, né, verdadeiramente o dom de viver na divina vontade. Só quando ela está no mais alto grau, que ela já atingiu, já passou por todas as fases, ela já atingiu esse grau de se elevar ao céu, de não ter nada mais terreno, né, de ser completamente, a vida dela ser totalmente uma santidade divina mesmo, pela qual, né, Deus a criou e Deus, né, fez com que ela retornasse, né, com a força dele e a disposição da criatura. Então a Michelle vai explicar todo o processo, né, da alma da criatura que vai ter esse contato com o livro do céu e começar nessa caminhada, né, de viver essa santidade divina, né, que é o aprender mesmo, né, a ver tudo em Deus, né, que é o tema, né, dela. Então, vai começar dentro da casa. Então, são 4 passos. A pessoa está dentro da casa, recebendo a influência do sol, que é a divina vontade, e ela começa a aceitando os sofrimentos, né, para se purificar, começa a passar por esse processo de purificação, de compreender, né, tudo o que está acontecendo com ela, por que ela está passando por determinadas situações, né, o para quê de tudo aquilo, né, Jesus vai mostrando para ela, né, aos poucos, e olha para dentro de si e sabe, né, que ela tem uma vontade e que Deus tem outra. E ela começa a aceitar a vontade de Deus por causa do conhecimento que ela vai recebendo à medida que ela vai mergulhando, se aprofundando, né, nos ensinamentos, né, do livro do céu. Mas ela ainda fica lá dentro do quarto. Já no segundo passo, ela sai do quarto, mas ainda ela não quer ainda se queimar com a luz do sol. Ela ainda não quer ou não consegue mergulhar, né, mais a fundo. E ela fica então se protegendo debaixo de uma árvore. Ela já está sentindo a luz, já está sentindo o calor. Ela ainda não quer receber aquele calor que arde, que queima, né? Que é quando ela tem que morrer para si mesmo.
para poder fazer esse processo de morrer para sua vontade, para viver só a vontade de Deus. Então, ela já está morrendo para a vontade humana dela, né? Já está acontecendo essa morte, mas essa morte ainda existe somente para fazer a vontade de Deus. E aí começa o terceiro passo, que é quando a pessoa sai debaixo da árvore e ela já recebe a influência do sol, ela sente o calor do sol mais intenso, o sol do meio-dia, o sol mais forte. Ela vai purificando a alma, que é recebendo todo o conhecimento sobre a divina vontade. Essa luz é o conhecer a Deus, e a alma toma coragem de sair debaixo da árvore e conhecer mais a Deus e se aproximar mais dele. Só que ela ainda está com os pés na terra, né? Ela não subiu para o céu ainda. Esse ter os pés na terra é quando a pessoa ainda tem apegos da terra, né? Apegos às coisas materiais, ela ainda tem pensamentos, né, de planos na terra, de apegos a pessoas, ela ainda tem ainda alguma coisa da vontade dela, ela tem medos ainda. Então, ela ainda não conseguiu se desapegar totalmente, né, de se lançar totalmente na vontade divina, né, de estar totalmente vazia, né, e o tudo ainda preencher ela. Ela está ainda num processo, né, de desprendimento, né, desprendimento do seu nada, né, do tudo que, desculpa, do tudo que ela tem ainda de coisas do mundo, né, que ela precisa tirar totalmente, né, desapegar de tudo para poder, então, de tudo que é humano para poder preencher de tudo que é divino, né? Aí sim ela vai estar cheia do tudo que é Deus. E ela fica só olhando para esse sol, né, que está lá no céu, que é a divina vontade. Ela fica ofuscada com a luz desse sol. E ao ficar olhando tanto para esse sol, ela vai, né, desejar se sentir atraída por esse sol. E quanto mais olha para esse sol, mais vai ficando atraído por ele, mais a pessoa vai se esquecendo de si. E ele vai atraindo tanto que a criatura não vai mais querer ficar aqui, ela vai querer se unir a esse sol, ela vai querer subir, vai querer voar na direção dele. E com a liberdade dela, ela quer ir, né, em direção a ele. Então é o momento em que ela toma posse da vontade de Deus. E a vontade de Deus se torna totalmente da criatura. Ali, nela, toda purificada, ela fundida com esse sol, né? E aí ela dá o exemplo, né, de como uma gotinha de água que é colocada no copo de água, né, que vai ali desaparecer. Você não vai mais ver aquela gotinha. Então acontece essa fusão, né? A criatura e o Criador, né, com a mesma vontade divina. E então aí que realmente concretiza, né, forma a criatura nessa santidade divina, recebe o dom de viver a divina vontade e vive a mesma santidade divina, a santidade de Deus. E pelo conhecimento, né, de tudo que Jesus traz no livro do céu a respeito da divina vontade, a pessoa ela vai aprender a morrer mesmo para si mesmo e ter a plena convicção de que tudo o que ela faz é Deus fazendo. Ela vai ter isso muito claro no interior dela. Ela não vai mais ter dúvidas, ela não vai mais se preocupar com o que as pessoas pensam, não vai mais olhar para nada, né? Ela só olha
para o céu, só olha para Deus e vê que tudo é Deus. E dessa forma, a criatura vai compreender que tudo vem dele. A força, né, para passar pelas adversidades, pelas tribulações, por tudo que a pessoa tiver que enfrentar, essa força vem dele, né? É tudo, é ele que está realizando em nós, que nós por nós não somos nada, não somos capazes de nada. Nós paralisamos diante de qualquer problema se nós não estivermos em Deus. E estar em paz em meio às tribulações é, é a certeza de que tudo que nos acontece tem um para quê, tem um ensinamento. E ele nos deixa, né, com alguma coisa, eh, de co como por exemplo, aqueles da Michele, né, sobre aquela camada fina de terra, né, que o agricultor, exemplo que ela vai trazer aqui, que ao plantar, por exemplo, alface, sementes de alface, não pode cobrir com muita terra, enterrar ela totalmente. Precisa colocar uma camada bem fina de terra, né, só para proteger. Então a gente vai ter sempre alguma coisa de miséria nossa, né. E a gente não deve se prender nessa miséria, porque é essa pouquinha terra que é necessária, né, para que o fruto ele possa, né, o fruto, a semente que está ali plantada de alface, possa crescer e se desenvolver. Porque se ela ficar exposta ali, né, vem um passarinho e vai, né, comer essa semente. Então é preciso essa camada de terra, que é uma proteção. É uma proteção para a criatura não achar que ela é alguma coisa. Então toda vez que ela se deparar com as misérias dela, ela vai saber que ela é um nada sem Deus, né? Que se não fosse por Deus, ela seria só miséria e paixões e vícios e tudo de ruim. Mas com Deus, ela pode ser, né? Ela pode ser mais do que uma simples criatura humana vivendo aqui na Terra. Ela pode ser uma criatura que tem uma alma divina, uma alma que está totalmente conectada com seu Criador, que está buscando uma elevação, né, espiritual, é, muito maior do que todas as santidades, né, a santidade que a gente já conheceu até hoje, né, que há uma diferença muito grande e que é preciso, né, mergulhar nesses conhecimentos para ter essa compreensão e ter a disposição de, de se lançar mesmo nesse mar de conhecimento do livro do céu, que traz tudo esses ensinamentos, né, esse passo a passo de como a criatura, né, se tornar uma criatura que vai poder viver aqui na Terra já o céu, né, vivendo nessa comunhão com Deus, nessa união com Ele, nessa correspondência, nessa comunicação com Ele. Ela explicou, né, que quando a gente recebe uma notícia, alguma uma notícia ruim, a gente fica abalada, né? A gente fica abalada por quê? Porque nós somos criaturas, né? Nós temos a consciência de que nós somos um nada, né? Que Deus, ele é tudo em nós. Então a gente passa pelas situações, né? E ele permite, né, que a gente sempre fique com com esse, com essas misérias nossas, né? Para a gente não ficar soberbo, porque a soberba ela é o impedimento, né, para que a vontade divina aconteça. Porque a partir do momento que a pessoa se acha alguma coisa, né, se ela não tivesse nada se até as misérias ele tirasse de nós, né, nós ficássemos assim, nos sentindo poderosos por estar vivendo esse dom da divina vontade,
nós íamos achar que nós éramos alguma coisa, mas nós não podemos ser alguma coisa. Quem é Ele que quer ser em nós. Ele quer ser o tudo em nós. E para que Ele seja esse tudo, a gente tem que, que ser o vazio, o nada que Ele vai preencher. Mas Ele vai sempre deixar ali alguma coisa, né? Para que a gente possa ter sempre em mente isso, né? O nada que nós somos, né? Porque para a soberba não tomar conta da criatura. Então tudo que Deus faz é maravilhoso e perfeito, né? Tudo. Ele vai nos mostrar que Ele é a fonte de vida, né? Que é Ele, essa paz, né? Não vem de mim mesma, esse amor não vem de mim mesma, essa essa respiração minha não vem de mim mesma. Tudo é dele, tudo vem dele. Eu tenho que cuidar da minha vida, né? Eu tenho que buscar, né, cuidados, né, médicos quando necessário, né? Porque essa vida, né, que ele me deu, né, ele quer que eu cuide dela, né? Que eu não use drogas, que eu não, né, use de bebidas, né, que vá prejudicar a minha saúde. Cuidar, cuidar da saúde, mas não ficar perturbada se por acaso ao receber um diagnóstico ruim, né, não ficar perturbada com aquilo, porque essa é aquela camada fina, né, que o agricultor deixa para a gente saber que a gente é um nada sem ele. E aí a gente, ao receber um diagnóstico ruim, confia nele, confia totalmente nele e de que tudo aquilo que vai acontecer tem um para quê. E aí a pessoa não entra em desespero, não perde a esperança, né? Ela fica confiante em Deus, firme ali, sabendo que tudo que ela for passar, né, aquele sofrimento vai ser também, pode ser também a purificação da alma dela, né? Tem um propósito ali em tudo que acontece conosco. E aí, né, nesse trecho ainda do agricultor, ele diz que a perturbação cansa o agricultor, né? O agricultor que está ali cuidando, né, da terra que é a nossa alma, né? Ele não consegue realizar o trabalho que ele quer realizar ali, porque a perturbação são como aquelas ervas daninhas, né? Aquelas coisas que nascem na plantação que, que impedem a semente de se desenvolver. Então ele vai lá, né, arranca e nasce de novo, arranca, nasce de novo, arranca, nasce de novo, arranca, até o momento que o agricultor vai desistir, falar, essa terra não dá para plantar, eu vou, né, eu não quero mais, né? Então, acontece esse processo também conosco. Essas ervas daninhas são os pensamentos em si mesma, né? A pessoa fica pensando em si mesma, nas suas misérias, e fica pensando, não é possível, eu não consigo, está muito difícil, eu não consigo entender, eu não consigo falar, eu não consigo. É difícil essa santidade divina. E esses pensamentos, por causa da, da brecha, né, que a criatura deu, né? Quando ela começa a pensar em si mesma e não olha para Deus, não olha para o sol, né? O inimigo vem e começa a colocar esses pensamentos na mente dela, né? Não, essa santidade divina não é possível, não. Só Deus que pode ser santo, só Deus que pode ter a vida possível. Não, não é possível nesse mundo, não, ser santo, né? E vem esses pensamentos, né, que vão afastando cada vez mais a criatura, né, dessa luz, né? Ela vai voltando para as trevas, né? E o agricultor, ele se cansa de ver a criatura sempre, né, olhando para si mesma. Né, o agricultor divino, né, que é Deus que está querendo fazer com que essa alma, né, saia do chão, né? Ela já saiu,
o principal que ela fez já saiu de dentro da casa. Ela já saiu debaixo da árvore, mas ela tá com os pés no chão, ele quer que ela voe, né, ela voe pra em direção ao sol, para se unir a ele, mas a criatura fica presa nesses sentimentos próprios e pensamentos próprios, e ela acaba, às vezes, muitas vezes, até desistindo, né, porque ela olha só para dentro de si, ela não olha para o sol, né? É preciso olhar só para o sol, não tirar os olhos dele, ficar com os olhos fixos nesse sol, né? Que aí a atração que ele vai provocar, né? Vai fazer a pessoa ficar totalmente assim, é, como que eu falo, apaixonada, ficar como que num êxtase assim de contemplar só ele, de ver ele em todas as coisas, de ver só o bem, de ver que isso é possível. Ele vai colocar, né, dentro de nós essa certeza de que isso é possível à medida que nós ficarmos olhando só para ele, né? Porque olhar para nossas misérias só nos faz olhar para o escuro, olhar para as trevas, quando que ele quer que nós olhemos só para ele, para a luz divina, do sol divino. E como que isso vai acontecer, né? É pela fé. E aí a Michele lê um trecho do volume 2 que fala sobre a fé, que Jesus diz: eu quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, quando e como farei, eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer. Então você vê a sua vida, você vive assim, Deus é tudo e eu estou com Ele. Eu, eu não. Ele é o tudo. Então, confiar nele, né? Sem pensar no que virá. Se lançar totalmente nele. É pela fé que isso vai acontecer na alma. É, é compreender que tudo que acontece é a vontade de Deus. Porque eu não tenho capacidade de ver lá na frente, mas ele vê. E eu confio nele. Fico mergulhada, né, nessa fé, né, mergulhada nesse mar. E eu fico inundada por acreditar, né, que Ele é o tudo, Ele que vai realizar tudo, porque Ele tem esse poder de ver lá na frente. Então Ele vai nos conduzindo e nós vamos vivendo aquilo para a função, né, que nós fomos colocados aqui para viver, né? Eu vivo na minha função de mãe, de dona de casa, aceitando, né, as coisas que me acontecem no meu trabalho, ah, compreendendo que tudo tem um para quê e vou, né, pela fé, acreditando que tudo aquilo ali é a vontade dele, eu vou vivendo a vontade dele na minha vida, sem questionar, sem me, sem ficar rebelde com alguma coisa que eu possa achar que eu quero fazer, que eu quero mudar. Não é tudo do jeito que ele quer que aconteça. E aí a gente vai vivendo, né, nessa entrega. Então, para concluir essa meditação, para aprender a ver o tudo só em Deus, é importantíssimo saber o que é o tudo. Né? O tudo é viver na vontade de Deus, é viver a vontade divina. E só em Deus o ser humano consegue ser o tudo. Quando ele entende que ele é uma morada divina feita para Deus habitar, viver o, o, é viver o propósito para o qual fomos criados,
que é para amar a Deus, para viver com a vontade dele. E para isso acontecer, para que nós possamos tomar posse dessa vontade divina, nós precisamos sair de nós mesmos, nós precisamos nos desapegar e passar por todo aquele processo, né? Desde quando estávamos dentro do quarto até nos unirmos àquele sol divino, que é a vontade divina. E isso acontece quando nós correspondemos, né? Quando nós vamos, como naquele exemplo do agricultor, nós vamos receber as sementes. E essas sementes são as verdades que contêm, né, sobre esse querer divino, as verdades que estão no livro do céu. E aí, a partir desse momento que nós vamos, né, dar essa correspondência, nós vamos então poder receber. Cada verdade vai ser uma semente que vai produzir frutos, né? E esses frutos nós não veremos. São frutos de que o próprio agricultor vai utilizar deles para a salvação das almas, né? De uma forma universal. É ele que é o dono, né, desse terreno. É ele que vai realizar a obra que ele quer realizar em cada terreno, que é a alma de cada criatura. E a criatura tem que ter esse conhecimento, né, de que as nossas misérias, os nossos defeitos, são essa fina camada que vão ser essa proteção para que o orgulho não tome conta da criatura e ela ache que ela seja alguma coisa, porque ela não é nada. Né? Esse nada vai estar sempre presente, que é essa camada fina de terra, né, que vai estar em cima da semente da alface, para que, né, seja uma proteção para a alma, né, não se ensoberbar, né, de poder pensar, eu estou recebendo uma santidade divina, a santidade das santidades, eu estou vivendo da vontade de Deus, então eu sou alguma coisa. Não, nós não somos nada, né? O tudo é Ele, o tudo é a vontade dele, e isso que traz, né, essa meditação tão profunda a respeito disso, e que está, né, disponível, né, vai ficar disponível no YouTube, para que as pessoas possam, né, receber também esse conhecimento, né? As pessoas que estão ainda presas no quarto escuro vão poder, né, querer abrir a frestinha da janela para a luz entrar. E aí, a partir daí, a partir do momento que a luz entra, aí o processo vai começar a acontecer. À medida que a pessoa vai, né, abrindo mais a janela para a luz entrar, vai partir da criatura, né, desejar fazer isso, não depende dele. Ele nunca vai abrir essa janela à força para entrar. A criatura tem que dar o primeiro passo, que é ir até a janela e abrir. E quando ela fizer isso, a luz divina vai entrar e vai iluminar tudo ali e vai mostrar, né, aonde é que está a sujeira, para a criatura, junto com ele, ir fazendo esse processo de limpeza, de purificação, para poder começar, né, esse mover-se, né, em direção ao sol. Né? Ela vai poder conseguir sair de dentro da casa, ir para debaixo da árvore, sair debaixo da árvore para receber a luz direta do sol divino. Depois tirar os pés do chão e voar em direção à divina vontade e fazer com que a vontade dela se una dele e virem e se transformem, né, numa vontade só. Essa é a vontade dele. Amém? Fiat.